Áudio, Ok. câmera, Ok. 1, 2, 3, gravando. Boa tarde, dona Ana. Gostaria de saber o que foi o projeto Caravana da Diversidade. O projeto Caravana da Diversidade foi, eu acho que pode ser dito que um divisor de águas para mim, né? Como professora, como pessoa, porque eu tive a oportunidade de interagir sobre um tema que é pouco falado abertamente e que gera muita polêmica. E também porque gera também discriminação, né? Então, para mim foi muito importante porque mexeu com as minhas próprias certezas, né? E tirou os alunos, tirou a escola de dentro dos seus muros, né? A gente pôde visitar outros lugares, outras instituições, escolas, instituições de ensino superior. Para mim foi excelente. Então, partindo deste documentário, que se chamava Mãos Dadas, nós resolvemos montar uma caravana formada por professores, por alunos e por convidados e levar para as escolas, para as universidades, para aquelas instituições que porventura solicitassem a nossa presença. A partir da ida nessas instituições, nós exibíamos o documentário e na sequência a gente falava um pouco sobre a produção desse documentário, sobre as questões relacionadas à violência, à homofobia e deixávamos para toda a plateia também que estava assistindo perguntar, questionar e também comentar sobre aquilo que a gente estava discutindo. É uma questão, por que a gente está fazendo também esse projeto? Porque essa problemática não é apenas de fórum íntimo, é uma questão social. Pessoas estão sendo violentadas, pessoas estão morrendo, como a Daiane fala ali, que a cada um dia e meio um homossexual é morto no Brasil, mas não pelo fato, não é morto por N causas, mas pelo fato de ser homossexual. Foi através de um projeto que a gente tem a escola, daí o tema era homofobia. Até então a gente estava meio que com vergonha de fazer, né? Mas aí a gente acabou conversando os que tinham, que eram, né? Daí a gente conversou e saiu. Então a gente resolveu fazer na escola, aí depois surgiu um convite da escola do CEP. Daí surgiu esse documentário que é o Mãos Dadas. Até porque eu moro com a minha mãe, com a minha avó, elas sabem, mas também nunca me expus de determinado modo na frente delas, entende? De, tipo, levar um companheiro ou algo do tipo assim. Foi bem complicado no começo. O documentário, ele surgiu através de um trabalho de critério avaliativo, né, interdisciplinar, que teve a inclusão de alunos do EJA, do Ensino Médio do Tancredo e do CIEP. Esse documentário ele nos motivou mais ainda pelo fato da extrema importância de ter esse assunto hoje em dia nas salas de aula, né? Então, eu acredito que foi uma massa, entendeu? Foi uma mistura de turmas e de escolas, inclusive, que foi de extrema importância. Escola Tancredo Neves, o professor Pedro Amaral e os alunos já tinham uma caminhada na escola, né, com esse trabalho. Nós juntamos e aí surgiu esse documentário. A partir desse documentário, surgiu a Caravana da Diversidade. O público teve uma recepção muito boa, né? Foi um momento muito agradável, as pessoas tinham muitas dúvidas, tinham muitos anseios. Muitas pessoas que assistiram eram também homossexuais, né, transexuais, enfim, que se sentiam acolhidos com aquele tipo de fala e aquele tipo de abordagem a respeito do conteúdo da sua sexualidade, né, acerca do conteúdo da LGBTfobia, enfim. Quando tu fez o filme, tu tinha um filho, né? Agora tu tem 2 filhos. As pessoas comentam sobre isso? Sobre algum tipo de alguma pessoa apontou o dedo pra ti em relação a isso? Não, porque depois eu parei de estudar, mas quando eu fiz o documentário eu já estava grávida. Eu vou explicar, né? Um dia já disse, eu vou explicar. E ela vai, se ela quiser, que é bem difícil, né, pra uma mãe
no meu caso, sou assumida, sou lésbica assumida e criar sozinha. Então vai ser bem difícil, porque na verdade ela vai sofrer, creio eu que não, mas ela vai sofrer bastante preconceito. Por eu criar sozinha, então, lésbica E aí então eu comentei com meus amigos que fizeram junto comigo que não estava aparecendo na minha barriga. Aí depois a gente começou a dar palestra nas outras escolas. Aí eu ficava com medo que se alguém fosse julgar, entendeu? Daí teve até uma moça que teve ali na UERGS ali, me disse, não tem que ter vergonha de nada, quem sabe de ti é tu mesmo, não tem que dar bola para os outros. Até hoje eu me lembro que ela me falou. Mas aí depois ali da UERGS eu não fui mais, porque a minha barriga começou a crescer, eu fiquei meio com medo de sofrer preconceito, mas eu não estou dando mais bola também hoje em dia. Bem, o trabalho ele teve uma repercussão interessante, porque ele inclusive foi divulgado no Jornal do Almoço, como sendo uma ação que estava acontecendo em Alegrete, pelas escolas. E eu acho que o diferencial, o que faz com que ele tenha um alcance e um impacto, é justamente porque ele é exibido em locais em que as pessoas que o assistem são pessoas que reproduzem aquela ideia. Por exemplo, ele já foi exibido para professores, professores de pedagogia, que adquirem ali um conhecimento, uma visão diferente acerca do mundo e acabam trabalhando isso com seus alunos. Ou pelo menos não cometendo os mesmos erros que eram cometidos no passado. Ou então exibido para estudantes que acabam tendo um novo olhar em relação aos seus amigos, que são homossexuais, que são transexuais, enfim. Com certeza, com certeza. E eu acho que parte daí a nossa maior motivação de levar adiante a Caravana da Diversidade, É muito, às vezes até disfarçada, de forma disfarçada, mas existe sim. Recentemente o STF votou e tornou crime a homofobia. Isso é uma conquista? Qual é o grau da importância disso? O Supremo Tribunal Federal formou maioria para enquadrar os crimes de homofobia e transfobia como racismo. Até a sessão desta quinta, 6 dos 11 ministros já se posicionaram neste sentido. Os ministros entenderam que todas as formas de ofensa, homicídio, agressões e motivações por orientação sexual e também identidade de gênero devem ser criminalizadas. Outros 5 ministros ainda vão votar. A discussão vai ser retomada no dia 5 de junho. São assim, o melhor notícia do ano, acho que foi essa, entendeu? Na posição, assim, falando pelos LGBTI+. Eu acredito que é uma grande vitória isso. Uma grande vitória. Essa lei tem que ser muito bem estudada. Isso é uma vergonha. O Supremo Tribunal admitir a discussão desse assunto e querer determinar. Fica aqui meu protesto e proteste contra eles. Não é possível uma coisa dessa. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus tenha misericórdia do Brasil. Vai tentar reivindicar o direito de dizer que determinado ser humano não é igual aos outros. Porque ela vai reivindicar para si o papel de julgar determinado ser humano como sendo um ser humano pecador e do mal. Justamente pelo fato dela não estar de acordo com a filosofia da sua religião, que é o cristianismo, naquilo que ele tem de humano, naquilo que ele tem de religião que prega certo tipo de igualdade. Ao contrário, essas religiões elas estão muito ligadas a um passado bastante tradicional, inclusive da sociedade brasileira, que a gente pode fazer uma referência aqui à Casa Grande, em que o homem heterossexual tinha total poder sobre os filhos, sobre a esposa, sobre os empregados, e ele ditava os padrões de normalidade. Esse é o passado tradicional que nós temos no Brasil, e é esse o passado tradicional ao qual estão ligadas muitas dessas religiões, principalmente as igrejas que têm representação no chamado Centrão, no Congresso Nacional. Mas e por dar discussão, assim, como que os alunos que eram trans, assim, sexual e tal, reagiram a isso? Eu acho que para a aluna trans, a Antônia, foi excelente, porque primeiro que a Antônia não tem
nenhum problema de se mostrar e de dizer quem é a que veio, né? E qual é a sua intenção. E abriu possibilidade de fugir dos estereótipos, de fugir dos preconceitos, né? Porque estávamos todos ali na mesma roda, dando a cara a tapa, vamos assim dizer, né? Que era pessoas hétero, pessoas homossexuais, né? E a aluna trans. Então, eu acho que ninguém ali naquele grupo tinha vergonha de ser o que é, né? O que era. E de abrir discussão em cima disso, né? Porque justamente para isso, é para quebrar, a intenção era quebrar os pensamentos prontos, né? Os pensamentos de que eu sou tudo que é diferente de mim, tudo que não é igualzinho ao que eu penso, é feio, é promíscuo, é doente. No documentário Mãos Dadas tem uma fala de um entrevistado que fala na praça e ele faz uma comparação do indivíduo homossexual com um delinquente. Ele fala mais ou menos assim, se um pai aceitaria um filho homossexual assim como aceitaria um filho que estuprasse uma criança de 3, 4 anos. Por que essa relação do homossexual com um indivíduo delinquente, um indivíduo marginal, está no imaginário de muitas pessoas? Você perdoaria um filho seu que é estrupador, que fosse lá e estrupasse uma criança de 2, 3 anos. Você ia mandar fuzilar ele? Não ia. Ele continuaria sendo seu filho, como um gay ou como uma lésbica, vai continuar sendo sua filha. Talvez seja por uma série de razões, né? E não é de hoje que o homossexual ele é relacionado a alguém que seria um doente, né? Porque a homossexualidade, em alguns momentos da nossa história, foi tratada como doença, né? Esses indivíduos foram tratados como ineptos, né? Pelas doutrinas supremacistas, as doutrinas de inspiração fascista, e colocavam esses indivíduos como sendo indivíduos doentes, que era necessário serem excluídos da sociedade para não contaminar as outras pessoas, né? A gente pode ver isso também no Foucault, na História da Sexualidade, que ele fala sobre a normalização, né, em que o homossexual não está dentro do padrão de normalidade que aquele tipo de sociedade exige, né? Se a gente linkar com a questão lá do mercado de trabalho, como já foi falado, né, o mercado de trabalho, colocando esses indivíduos como mercadoria, né, diz que esses indivíduos, enquanto mercadoria, não servem para o sistema, né, porque, de certa forma, eles não são lucrativos dentro da perspectiva dos patrões. Né, porque a perspectiva de um patrão no sistema capitalista é que cada pessoa não tenha a sua particularidade humana, mas sim seja um autômato. E o que é o autômato? O autômato é aquele indivíduo que é similar a uma máquina, né? A uma máquina de produzir dinheiro. Né? E enquanto máquina de produzir dinheiro, o homossexual é visto como uma máquina que não serve para o sistema. Por isso, essa normalização da qual fala Foucault, né, que é os indivíduos normais, produtivos, nessa normalização não cabe o homossexual. Por isso que é tão difícil resolver essa questão nos marcos de um sistema em que a sua base é a exploração do homem pelo homem. Eu acho que foi muito positivo. Nós conseguimos, inclusive, filmar muitas dessas nossas idas nas instituições, nas escolas, nas universidades, e conseguimos captar depoimentos de estudantes falando sobre essa questão. E daí ele falou, mas tu não vai, pegou uma pedra e jogou nele. Aí ele tem certeza. Aí ele pegou e jogou uma pedra, quando ele jogou uma pedra, ele jogou mais coisa, jogou caderno, jogou mochila. Aí as pessoas em volta não fizeram nada. Ficaram só olhando ali. Ficaram, tá dele, não sei o quê. Mas não teve ninguém pra levantar e falar, não, isso não pode acontecer. Eu agradeço muito pela visibilidade que o projeto me deu. Foi um projeto, assim, que eu amei participar, que eu amei ser uma das criadoras do projeto. Foi algo muito importante na minha vida. Não vou chorar, pessoal, não se preocupem. Por mais que eu sinta vontade, porque esse projeto para mim me abriu muitas portas. Eu pude conhecer várias histórias de pessoas nas escolas. Me emociona muito lembrar disso. Até onde fomos com o projeto da caravana? Bom, ter professores de educação básica, ter alunos, né, assumidamente gays, lésbicas,
tendo coragem de dizer, vamos conversar sobre isso, não aguentamos mais ninguém morrer, né? Ninguém apanhar por causa de sua orientação, de sua condição, orientação sexual ou seu gênero. E isso foi alcançando uma necessidade, a gente percebe isso, que é uma necessidade, abrir essa discussão. E aí fomos convidados, né, para ir no Jornal do Almoço, na RBS TV, em Uruguaiana, e isso mostrou que para a comunidade, para a região daqui de perto, de que a homofobia, ela é crime, ela é perniciosa, né? Ela é uma feiura da sociedade, né? Uma feiura da gente como ser humano. Coloco eu como todo mundo, né? Todos nós temos preconceitos. Quebrar isso foi importante. Também teve a ida do projeto no espaço regimental da Câmara de Vereadores, né? Então, quando um poder de Alegrete, que é o poder legislativo, abre as suas portas, abre as portas da casa, que é a Casa do Povo, para que se discuta e que alunos de EJA, que professores de educação básica conversem sobre o tema, foi um alcance surpreendente, maravilhoso, né? Qual é a principal causa da homofobia e o que incomoda nas pessoas? Eu acredito que seja o não conhecer. Porque tudo aquilo que as pessoas não conhecem, tudo aquilo que é diferente incomoda as pessoas, entendeu? Então eu acredito que seja a falta de conhecimento, de diálogo, e até mesmo de respeito, entendeu? Porque é uma coisa que diz respeito à particularidade de cada um. Então eu acredito que seja isso. Tu sofre ainda algum tipo de preconceito? Piadinhas, sabe? Mas são coisas que no decorrer da minha vida eu aprendi a ignorar, entendeu? Eu aprendi a ignorar, porque já falei, como eu falei no documentário, eu tenho que me aceitar. Se eu não me aceitar, né? Então, parte de mim, ignorar, mesmo que doa, né? Mas são coisas que a gente aprende no decorrer da vida. O único status que ele acha que tem, que é a herança do passado, é se achar melhor que o negro. Porque é branco. E adotar um discurso de ódio, que é uma forma de se valorizar a si mesmo. Então, existe uma reação dos setores mais atrasados da população, né? Junto com a classe média, com a classe dos grandes proprietários rurais, né, dos industriais, como foi no Brasil, né, e de parte dessa sociedade brasileira que está imersa na ignorância, né, a se revoltar contra as políticas sociais que tentam igualar a elas aquelas pessoas que historicamente elas se colocaram como sendo superiores. E qual foi os motivos assim, que te levaram a perceber que tu era homossexual? Por gostar do anime, começar a sentir atração pelo anime. Tá, mas e tu... Tá, como tu falou, né? Com 11 anos tu notou isso. E como as pessoas têm enxergado isso em ti? Na minha família é normal. Tipo, um amigo, tudo foi aceitaram normal. Só foi estranho pra eles, né? Mas se trataram sempre normal. Que isso, ninguém vive desse jeito, ninguém é assim pra afetar ninguém. Então não tem por que as pessoas serem agressivas, não tem por que xingar, não tem por que maltratar. Tipo, tem pessoas que matam por causa disso. Não tem por que, tem tantos outros jeitos de tu te importar com a tua própria vida do que tu ficar se importando com a minha vida, que é a vida que eu gosto de levar, que não vai afetar a ti, não vai afetar os outros. Tu acredita na cura gay? Não, porque uma sexualidade não tem... Isso aí não é doença, né? Pra mim, isso aí é falta de respeito das pessoas que julgam e que criticam a gente. Isso aí pra mim não tem cura. Cada um sabe de si e ponto. Eu acho que não. Eu nunca vi ninguém se curar disso. Por quê? Porque eu nunca vi ninguém se curar. O que tem que ser curado é o preconceito. A cura gay não existe. Não existe. No meu ponto de vista. E temos que respeitar o que as pessoas pedem, só pedem respeito, nada mais. Somente respeito. Só isso que eles querem. Liberdade de ser quem elas são. E o respeito, só isso. Eu acho que a melhor forma de acabarmos com todos os tipos de preconceitos no mundo é
retribuirmos todos esses preconceitos, todas essas fobias com amor. Temos que espalhar amor cada vez mais. Onde nos matam, temos que espalhar amor, porque somos seres humanos, somos dignas de amor. E o que eu tenho a dizer para vocês é que respeitem as pessoas em primeiro lugar. O respeito nos abre várias portas e o amor nos une. Eles têm que calçar nossos calçados, caminhar para onde nós caminhamos. O que vão dizer de nós, seus pais, Deus e coisas tais, quando ouvirem rumores do nosso amor? Baby, eu já cansei de me esconder, de olhares sussurros com você. Somos dois homens e nada mais. Eles não vão vencer, baby, nada de ser em vão. Antes dessa noite acabar, dance comigo a nossa canção e flutua. Entre conversas soltas pelo chão, teu corpo teso, duro som, o teu cheiro que ainda ficou na minha mão. Um novo tempo há de vencer, pra que a gente possa florescer. Baby, amar, amar sem temer. Eles não vão vencer, baby, nada de ser em vão. Antes dessa noite acabar, dance comigo a nossa canção e flutua. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar.